que não tinha morrido. Chegaram perto disso. Que a gente ainda não tinha morrido. Agora a gente vai para a 7ª sessão. Cara, nesse momento eu confesso que o hype já estava muito alto. Nós já tava todos os dias falando, especulando e tal. E aí a 7ª sessão se chama Esfinge. É a primeira do último arco. Tava tudo bombando. Nossa, o grupo que tu não tava, Ayrton, tava bombando, a gente teorizando tudo que ia acontecer. Pois é, cara, eles tinham um grupo, esses sacanas, cara. Eles tinham o lado B da coisa, né? Mas beleza, tranquilo. Eu tava na curtição ali com eles e eu lembro que logo que terminavam nossas sessões, elas eram aqui em casa, eles iam embora e grande maior parte das vezes já sentava e escrevia, né, o que tinha acontecido na sessão, porque aquilo me engatilhava a criatividade para pensar na próxima. E eu normalmente, como eu jogava quinzenalmente, então, dado meu ritmo de trabalho, depois que eu escrevi o relatório do que tinha acontecido, diário de campanha, como eu chamei, eu já colocava alguns pontos que me vinham naquele momento à mente do que poderia ser o desdobramento daquela sessão. E aí, na semana seguinte, que a gente não tinha jogo, eu escrevia a sessão que na outra a gente jogaria. E aí eu lembro que quando eu sentei para escrever a Esfinge, a cena 1 eu chamei de realinhar a rota. Que era isso, né? Era reunir os cacos e realinhar a rota. Bom, o que vai acontecer aí? Começa com a chegada, então, do Kaiser, começa com a chegada do Tristão. E aí eu tô vendo até aqui, né? Abri o arquivo escrito para essa sessão, o Duque chega e diz: em que merda vocês se meteram? Querem me fuder, me beijo na boca primeiro, porra! E aí o Barão desce e diz para eles: não esperava encontrar vocês tão cedo novamente. As coisas se complicaram bastante. Na noite passada recebi uma visita indesejada. Aí é quando eu descrevi a cutscene da Malsin chegando lá e eles tendo conflito, né, e desdobrando isso. Soubemos há pouco que a ala do Hospital Espírita foi destruída por uma explosão. Alguns dos nossos homens mortais alertam que caminhonetes com vidros fumês e homens fortemente armados, com escolta da Polícia Federal, estão patrulhando pontos distintos da cidade e fazendo diligências. A mesquita também foi invadida. E vai saber mais onde estiveram ou ainda estarão. Até agora a mídia não reportou nada. Alguma coisa grande está ocorrendo. Alguns falam de Segunda Inquisição. E aí ele vai explicar o que é a Segunda Inquisição com mais detalhes para os jogadores, para os personagens, né? O tempo corre contra nós. Descobriram alguma coisa? O Kaiser vai inquirir isso deles. E aí depois, na sequência do que eles respondem, ele vai dizer: devem se apressar. Estão contra tudo e contra todos. A guerra chegou. O cheiro de sangue está no ar da noite e esse eu conheço bem. Em breve estaremos todos dançando no inferno. Mas algumas cabeças precisam rolar até lá. Temos muito o que fazer. Bom, nesse momento, então, né, um homem interrompe a fala do Kaiser com eles e diz: chefe, os olheiros dizem que os carros se aproximam. Eles sabem que estamos aqui, precisamos sair. O barão então diz para eles que precisam ir agora. Vamos tentar despistar eles. Tem uma saída alternativa pelo subterrâneo. Leve eles aos dutos de escoamento. E aí, nesse momento, o arcanjo, que tinha memória, né, dos dutos, ele vai levar eles por esses dutos, que eram dutos de escoamento do rescaldo do arroz. Então tinha um cheiro pútrido, com animais diversos, né, ratazanas e tal. E é ali que vocês vão ficar essa noite. Vocês vão entrar por um encanamento, né, que está desativado. Ele tem aquelas trancas que são feitas com mecanismos circulares, né, de fechamento, tipo umas direções assim. Vocês conseguem entrar por ali, se lacram e vocês vão por dentro dos dutos. Passam essa noite ali, se eu não me engano, daí eu tenho uma visão, tá? Tens uma visão. Eu acho que é aí que tu tem a visão da baronesa. Aí, da baronesa, né? Isso. Exatamente, tu tem a visão da baronesa. Momento eu não sabia que era baronesa, né? Mas a gente conecta os pontos depois. Exatamente. Da menina no Jardim de Rosas. Isso, a Dayu, por conta do auspício, ela tem essa visão de uma menina no Jardim de Rosas, né? E aí ele consegue decifrar que o espaço ali é a baronesa, que é um local que eles conseguiram perceber que estava nas dicas lá, nos rastros, né, a serem investigados,
deixados no bilhete do Ratazana. O 1863, que é 1863, é a data de fundação da baronesa, que é um local de uma família aristocrática, né, da cidade de Pelotas, e que é hoje um ponto turístico, né, da cidade em si. Então eles acabam, a partir dessa visão da Daiu, eles começam então a buscar ir até a baronesa. E aí começa o processo. E eles vão então até a baronesa. Né? Eles chegam até a baronesa. Quando chegam lá, eles entram pela parte que é uma parte que tem não muro, mas tem uma cerca, uma tela, né, de metal, uma cerca de metal. Tem um rombo nela. Vocês entram nessa tela, através dessa tela. Só que tem 2 guardas, além de câmeras, vigiando o lugar. Bom, vocês conseguem lidar com essas adversidades e eles vão até a gruta, porque dentro da baronesa, que é um point, como eu falei, né, de lazer hoje para as famílias pelotenses, tem uma gruta, que é a gruta da baronesa. E nessa dica do Ratazana, falava, né, da gruta. E eles optaram por começar a investigar a partir da gruta. E é o que eles fazem. Eles chegam lá, fazem uma investigação, descobrem que tem uma passagem de ar que não deveria existir, porque afinal de contas a gruta ela é um amontoado rochoso, ou seja, havia uma passagem. O arcanjo, salvo engano, me corrija aí depois se estiver errado, Júlio, mas o arcanjo ele consegue liberar a passagem e eles descem, né, tem um aclive, né, um declive, perdão, e eles descem esse declive e eles vão então num corredor estreito, rochoso, até um corredor subterrâneo que leva abaixo do casarão central do local, que é propriamente chamado de a baronesa, né? Que é a grande casa onde essa família aristocrática do Barão de Três Cerros, eles moraram no passado. Lá chegando, a priori, está tudo vazio. Eles encontram, na verdade, mobílias antigas, tem um baú, tem um grande sarcófago, e diz Barone nesse sarcófago, né? Que seria baronesa em francês. E eles se dividem, eu lembro disso, né? Se eu não me engano, me ajudem aí, o Adriano, ele vai, não me lembro com quem. Acho que é comigo. Contigo até o sarcófago. Eu e ele a gente vai investigar os documentos e os quadros em um outro quarto. Em um baú, né? Enquanto a Daiu e os outros vão até o sarcófago. A Daiu e o arcanjo. Eu lembro que o Júlio fica na porta. Mas que na verdade o Júlio acho que não estava nessa sessão. Foi uma sessão que o Júlio faltou. Não, essa eu tava. Não, foi assim. Tava nessa da baronesa? Eu acho que quem tava com a Daiu, era o Júlio. O arcanjo ficou na porta. Ah, ok. Essa sessão o Júlio tava porque ele brilhou assim no início, que ele foi invisível até lá. Verdade. É na próxima que ele não tá, que é quando vocês vão pro instituto, né? E ele vai em tese investigar o hospital. Isso aí, perfeito. Bom, aí eles começam a investigar e eles vão começar a achar várias coisas muito interessantes. Eles acham um livro, né, que está na cutscene da sessão anterior, aquele livro que uma mão, né, como eu tinha mencionado, aquela mão carcomida, com garras, né, protuberantes das unhas, toma na escuridão, tragando ele, né, deixando apenas olhos incandescentes à mostra. Esse livro está lá, em cima de uma bancada, né, de uma antiga cômoda. E dentro desse livro tem algumas coisas bem legais. Tem fotos, né, várias fotos, 5 fotos na verdade. Uma foto fazendo alusão a um escravizado. Tem uma foto da família do Barão de Três Cerros, que é a família da baronesa. Tem uma foto de uma mulher escravizada com uma criança no colo. Tem uma foto de membros de uma revolução federalista de 1893, 1895, que aconteceu no Rio Grande do Sul, no contexto inicial da República Velha, quando à época o presidente era o Floriano Peixoto, que assume após a renúncia caótica do primeiro presidente da República do Brasil, que foi o Deodoro da Fonseca. Então a gente tem, assim, essas fotografias todas emaranhadas dentro do livro, além de escritos, obviamente. Tá? Bom, e além disso também tem documentos. Só que esses documentos, eles estão dentro de um baú, né? E aí eles acham ali um documento do Batistério de Pelotas, que Batistério, para quem não sabe, é onde se batizavam as pessoas, era digamos, uma instituição da igreja,
tinha uma relação de vários batizados ali, de escravizados, que tinham nomes de Yorubás, né, nomes que vinham de ascendência africana, e passavam a ter nomes agora de ascendência cristã, né, ascendência ocidental europeia. E, além disso, uma carta de alforria, né, de um escravizado, e uma carta de pedido de reintegração de posse, além de um comunicado de jornal da época, datado do século XIX, que era de um escravo que havia fugido, né, dos domínios, um escravizado fugitivo, dos domínios, então, de uma determinada família. Bom, eles estão lá averiguando tudo isso, até que eles começam a ouvir, né, um som quase que horripilante. Não, quase não. Um som bastante horripilante, como um grito, né, que ecoa sobre os corredores rochosos, aquele vento que entra e corta todos eles, até que surge uma figura, né, bruxuleante, quase que, né, uma forma intangível, que se mostra para eles. E esse personagem é a Baronesa. Tá? A Baronesa é um Nosferatu. É o personagem mais antigo, tá, do cenário de Pelotas by Night. Ele é o mais antigo de todos os personagens. Esse personagem, na verdade, essa vampira, que é uma Nosferatu, como eu dizia, ela remanesce do século XVI. Ela é um personagem que vem da era renascentista europeia. Ela vem para cá num contexto da vinda dos casais açorianos, no século XVIII, e ela literalmente acompanha a edificação da cidade. Não só ela, como um filho que vem juntamente com ela, chamado Virgo. Tá? Cujo nome não é Virgo, né? Virgo, na verdade, é como ele vai se intitular como Nosferatu posterior ao abraço. Eles vêm para cá amaldiçoados já, tá? E eles vêm saídos dessa Europa que conflitava no contexto, né? O século XIX, na história real, ele é um século muito conturbado. E não só no mundo mortal. O que está acontecendo? Revolução de 1830, Primavera dos Povos de 1848, unificação da Alemanha, unificação da Itália. Então a Europa ela é um pardieiro de conflitos. Temos a Comuna de Paris, tem as guerras de Napoleão III contra os prussianos, né? A Batalha de Sedan, a Guerra Franco-Prussiana. Então, assim, é um canteiro de guerra, conflitos. Isso no mundo mortal, mas está espelhado e está interligado com o mundo imortal. E então não era seguro para os membros naquele momento, até porque a Sociedade de São Leopoldo estava agindo na Europa, caçando literalmente. Então a Baronesa e o filho resolvem vir para o Novo Mundo e vir para cá buscar guarnida e uma outra possibilidade de existência. E de fato isso acontece. Então ela está desde os primórdios. E eu dizia aqui no off, antes de começar a gravar, né, que o diabo a gente não respeita pela guampa e pelo rabo, diz o ditado, mas pela idade que ele tem, pelo conhecimento que ele carrega. E é isso aí, né? Ela tem o conhecimento, praticamente, ela tem a caixa preta de todos os NPCs que vivenciaram. Né? Ela estava aqui quando o primeiro príncipe tomou posse, que não é o Marquês de Santa Bárbara. Tá? O Marquês é o segundo príncipe que vai se eternizar até a ascensão da Priscila, da sua cria. Ela sabe os conchavos que foram feitos, as traições acometidas, e quem é verdadeiro e quem não é, e o que é verdadeiro e o que não é. Só que essa personagem, ela perdeu o filho, o Virgo sofreu uma caçada de sangue. Sim, o Virgo vai ser o fundador do movimento anarquista em Pelotas. Ele vai sofrer uma caçada de sangue, né, por conta de crimes que são atribuídos a ele e que ele não comete, mas ele sofre essa caçada de sangue, ele é morto. Então ela perde o filho e ela literalmente vive desolada em um mundo que ela desconhece, porque ela é um personagem muito anacrônico em vários aspectos. E por conta disso, depois de um diálogo com eles, esclarecendo fatos, falando de coisas do passado e de outras coisas em relação ao presente, ela resolve então desfechar a sua imortalidade, né, a partir de um pedido inusitado. Então ela vai dizer, vou ler esse trecho, ela diz: meu tempo acabou, meu legado foi esquecido, o chamado tem me acometido há muito, resistir a ele está cada vez mais difícil. Não quero seguir neste jogo eterno por poder e vingança. Não decaiam ao poder, não sejam escravizados por ele. Um de vocês deve consumir meu vitae à exaustão. Usar do poder do meu sangue para seguir sua jornada. Aqui desejo sorte.
E aí, nesse momento, os jogadores têm que optar por quem irá diablerizar ela. Uma diableria voluntária, hein? Uma pessoa que vai ser diablerizada voluntariamente. Que não é uma coisa comum. Ainda assim, um crime. Ainda assim, perfeito, muito bem lembrado. Que fique Ainda bem assim, claro. alguém passaria a ter um segredo sombrio. Fica aberto à interpretação, pelo amor de Deus. É extremamente subjetivo. Mas Essa é um crime. diableria já estava se apontando desde o início da crônica, porque o narrador queria que alguém fizesse diableria em alguém de qualquer jeito. Mas é só uma. Mas isso aí pode ser suspeita também, pode ser só implicância. Cara, assim, de todos eles, quem se arvorou a fazer a diableria foi a Dayu. A Tremer, né? Por que será? A Dayu foi lá e fez a diableria. Certo? Sem hesitar em momento algum. Sem hesitar em momento algum. Diga-se de passagem, o segredo sombrio que a príncipe da cidade guarda consigo, né? Lembrando que o Adriano foi cavalheiro, por causa que ele chegou a dar o primeiro passo. E aí a Dayu foi lá e ele, não, vai firme. Exatamente. O Adriano permitiu que isso acontecesse, né? Bem lembrado. Que ele tirou no dado, né? E daí saiu o Adriano. E eu falei, olha, a Dayu não ia ficar feliz com isso aí, não. Isso. Bom, a diableria ocorre e eles tomam a seguinte decisão que desfecha a sessão. Eles definem que o próximo local onde eles devem ir é o Instituto de Menores. Ali estaria o próximo passo na pista, né? Então, aonde os sem pai, sem mãe, órfãos. Né? E aí o Instituto de Menor é um instituto de acolhimento de crianças também órfãos. Que fica perto do obelisco, né? Que tava na perto dica do também. obelisco, exato, também o obelisco fica próximo. Então eles conseguiram juntar os elementos e concluir que lá era o destino da Cottery para a próxima sessão, que vai ser a 8ª sessão, o Instituto. Né? Lembrando que a partir da diableria que a Dayu fez, surge um maior racha entre jogadores e narrador, que é a questão da armas da besta, a disciplina lá dos gangrel não funcionar com a picada do escorpião, ou enfim, a disciplina dos tremer, que põe o sangue nas armas para ficar muito legal. É verdade, cara. Eu fico desolado com isso até hoje. É um absurdo. Eu vou mandar uma carta pra World of Darkness, porque isso não faz sentido, mas tudo bem. Cara, eu consultei a comunidade naquela ocasião, Tati Malcavi Angel. Também. Tati Malcavi Angel aí, o meu amigo Diego Taveira, né? Eu consultei algumas pessoas na época para saber qual mecânica melhor utilizar. Realmente a ideia foi não permitir, né? Não permitir. E aí eu acabei captando, né, os universitários. As regras do caminho da diversão, eu não aceito isso. Mas enfim. Bom, agora vamos para algumas coisas, né, que a gente precisa comentar aqui dessa sessão. O Theo vai projetar aí, né, Theo, as imagens aí para o pessoal ver. Primeiro eu queria comentar as partes mais minuciosas da sessão, a galeria de esgoto que a gente passou a noite e que, apesar de ter dado tudo certo na fuga na sessão anterior, a gente tomou muito tiro. Pelo menos a maioria dos jogadores. Os caras não seguiram nosso carro e foram batendo. Eles deram vários tiros de metralhadora. Mesmo a gente não perdendo o controle pro fogo, vários ficaram machucados pela onda de calor. Então tava todo mundo muito fraco, tava todo mundo desesperado e sem ter onde passar a noite. E os jogadores tiveram que se alimentar de ratos, que pro Emílio uma coisa completamente comum, mas que foi um pouco desafiador para alguns personagens aí, sem citar nomes. E e eu acho que a Dayu ela é uma dama, tá? Ela Sim. não se subjuga a essas práticas bestiais aí. Preconceituosa do caramba. E o Arcanjo não podia beber sangue de rato porque tem exclusão de presa a animais, né? Sim. Isso aí. Teve alguém que tomou uma bolsa de sangue que já tava todo gangrenado, podre o sangue, mas que Adriano. podia. O Adriano tem estômago de ferro, se eu não me engano, uma coisa assim, esôfago de ferro. Aí ele consegue beber. Isso foi bem legal. Essa mecânica valeu a pena, né, pra ele, que são coisas que tu pega e tu, tipo, será que eu vou usar isso em algum momento? E acho que o último momento de comédia que teve nesse RPG, que foi o roubo do carro.
Verdade, quando saíram lá no canalete, né? Da Argolo. Sim, e aí a gente precisava de algum carro pra chegar até a baronesa. E o Emílio foi roubar um carro, mas aí o mestre no dado disse que veio uma guarda municipal e viu esse roubo. Aí vieram Não, os azulzinhos. Os azulzinhos. O carro começou a disparar o alarme, né? Agente de trânsito. E aí eles vieram investigar, e aí o Emílio tentou desenrolar. Quando os caras foram meio que chamar ali reforços, o Malcaviano acabou com toda a graça e apagou a memória dos dois. Exatamente, foi muito interessante, foi bem legal Sim, essa sim, parte foi também. engraçado. Acho que foi um dos últimos momentos cômicos de verdade, assim, que a gente pôde descontrair nesse RPG. É. Porque daí E pra uma das frente poucas foi. vezes que deu certo Foi também. só, depois foi só dedo no cu e gritaria. Uhum. Agora, deixa eu explicar umas coisas para quem tá nos ouvindo, porque pode ter ficado em aberto, tá? É uma coisa que eu percebi que eu não ia comentar e acabei não comentando. Em relação a quando a Dayu investigou a família Mostardeiros. Por que isso era importante, tá? Isso é interessante a gente mencionar. Porque até então, a Amanda, ela é a arpia da cidade. Tá? Essa personagem, a Amanda Mostardeiros, como seria revelada, que era chamada Amanda Nascimento, ela a priori era uma jovem universitária que foi abraçada por um viajante que por aqui passou, num passado não tão distante, e ela foi abraçada pela príncipe, muito movida pela beleza exótica que ela traz, com seus cabelos ruivos e longos, o que, num primeiro momento, se imaginou ser um membro, tá, do sangue fraco. Né? Tudo indicava que ela se apresentou como sangue fraco. Mas a verdade, o que a Dayu descobriu, é que ela não era um sangue fraco. Que, na verdade, ela era um ministério. A gente encontra, inclusive, uma foto dela do século XIX. Exatamente. Ela era muito mais antiga do que ela dizia ser. E ela era de uma família que é a única do Rio Grande do Sul, e isso é fato histórico, isso é real, é o único mausoléu de família que tem símbolos egípcios nele, tá? Que é a família Mostardeiros. Por isso que eu optei por trazer essa família, né, para dentro da ficção, porque realmente isso é um fato histórico. E, obviamente, né, quando eles conseguiram acessar as imagens, as fotos do túmulo, lá do mausoléu, eles perceberam, no caso a Dayu percebeu, conseguiu decodificar, que ali o que estava demonstrado era a origem, né, dessa personagem imortal, que não era uma crepuscular, que não era um sangue fraco, mas que sim era uma ministério. Aí começam as perguntas: por que ela mentiu? O que de fato ela quer com essa mentira? Quem sabe dessa mentira? Se sabe, por que nunca revelou? Né? Até que certo, que ponto é conivente com o que seja lá o que está acontecendo? Então eles começam a conjecturar várias coisas a partir de agora. Né? Até porque não eles qualquer um, né? Ela é a arpia da cidade. Exatamente. Como é que a príncipe não sabe disso? Como é que o xerife não sabe disso? Ou seja, como é que ela enganou todo mundo, né? E então eram coisas que claramente tinham que vir à tona, e eles têm uma parte eles têm digamos, a ponta do iceberg. Mas eles não sabem ainda, nesse momento, o que era a Amanda Mostardeiro e que de fato ela estava a fazer, né, nesse momento e nesse cenário na cidade. Tá? Então esse era um ponto importante da gente esclarecer. Agora, no tocante à questão dos achados que eles tiveram na baronesa. O Theo vai projetar a imagem para vocês aí, né? Então ali, vamos lá, vamos para as fotos. Uma das fotos que eles vão encontrar, ela mostrava uma família, tá? Reunida na varanda de uma casa, uma foto preta e branca, datada de 1842, tá? E nessa foto diz abaixo: Conde Gastão Zaniserman. Depois uma outra foto, essa datada de 1862, ela mostra a família Antunes Maciel, que é a família de fato da baronesa, né? E aí mostra ali então toda a família reunida. Depois uma outra foto diz Amélia Hartley de Brito Antunes Maciel, 1865. Essa seria de fato a dita baronesa. Só que aí um detalhe: a baronesa, personagem Nosferatu, não é a Amélia Hartley de Brito Antunes Maciel. Ela é chamada baronesa e conhecida dessa forma porque ela, desde os primórdios da construção dessa chácara da baronesa, ela reside nesse covil no subterrâneo. Então ela acaba sendo conhecida como aquela Nosferatu, a da baronesa, a baronesa, e ela ficou conhecida dessa forma. Mas ela de fato não é
né, o que seria a baronesa na sua vida mortal. Pois bem, depois eles encontraram também uma foto que é do Antônio Ângelo, escravo da família Zanisserman. Depois a ama de leite da família Zanisserman, Joana Anes. Tá? E aí eles encontram uma carta de alforria, como eu tinha dito antes. E aí essa carta de alforria, ela faz alusão, então, a essa figura que é o personagem, né? Deixa eu ler aqui como é que está colocado. Servirá para os devidos fins comprobatórios, em nome e honra do imperador Dom Pedro II, eu, Aníbal Antunes Maciel, concedo liberdade ao negro de nome Antônio Ângelo, adquirido no dia 15 de setembro de 1873, dia de Nossa Senhora das Dores, de seu antigo proprietário, conde das Aruandas, Gastão Zanisserman, Assunção, pela quantia de 30 mil réis. Lavro em ata meu abono de soltura do referido negro, no dia 24 de abril de 1884. Aníbal Antunes Maciel, assinante. Pelotas, 24 de abril de 1884. Então eles acharam esse documento. O que demonstra que aquele escravizado da foto que eles tinham encontrado dentro do livro, aquele escravizado foi liberto por quem ele comprou, né, quem ele adquiriu, do antigo proprietário, que era o conde Zanisserman. Só que eles também encontraram, em seguida disso, uma relação de batistério que mostra que esse escravizado de nome Antônio Ângelo, na verdade se chamava Abidugum, que é um nome em Yorubá. Né? E na sequência ainda um outro documento que é um pedido de reintegração de posse, que diz assim, pedido de reintegração de propriedade ao juiz de paz Marcos Maciel Limeira. Eu, Maria Auxiliadora Maciel Assunção, requisito a reintegração de posse sobre o negro de nome Antônio Ângelo, tendo em vista o não pagamento do acordo acertado com seu comprador pelo seu comprador Aníbal Antunes Maciel. O negro se encontra liberto praticando feitiçaria, mandigas, curandeirismo e vadiagem no bairro dos Cabungos. Uma vez reintegrada a posse do referido negro, refar-se-á a sua educação alinhada aos postulados sacros do catolicismo, domando o mau gênio do negro e sua inclinação à malfeitoria, purificando o corpo e a alma de tal criatura. Maria Auxiliadora Maciel Assunção, assinante, Pelotas, 23 de março, 1887. Bom, vamos aos fatos históricos aqui, né? De fato, essa Maria Auxiliadora Maciel Assunção é uma criação fictícia minha. Ela é filha, na verdade, do Antunes Maciel. Esse, de fato, é um personagem, é o Barão dos Três Cerros. Ele é real. Então, ela seria a filha suposta dele, né? E que vai pedir reintegração de posse de um escravizado liberto pelo pai, alegando que o pai não pagou, né, o comprador original desse escravizado. E esse comprador, esse vendedor, no caso do escravizado Antônio Ângelo, ele é o sogro dela. Isso é uma coisa que vocês não perceberam. Olha o sobrenome dela, vou ler de novo aqui. Olha o sobrenome dela. O sobrenome dela é Maria Auxiliadora Antunes Assunção, conde Zanisserman Assunção. Ou seja, né, ela se casou com o filho do conde Zanisserman. E ela está reivindicando reintegração de posse como direito de herança, porque o pai dela teria dado calote no pai do seu marido. Então eles querem ambos o retorno desse escravizado. Mas por que ela, uma mulher, fez esse pedido e não ele, o homem, uma sociedade patriarcal, século XIX? Porque o primo dela é o juiz de paz. É justamente o Marcos Maciel Limeira. Ele é o primo dela, ele é o parente dela. Então ele é um pedido quase de parentes entre si, mas usando a burocracia do Estado como se tinha que ser. Muito bem, é dado o ganho de causa. Como é que eles sabem que é dado o ganho de causa? Porque eles encontram também uma nota de jornal dizendo que o escravizado fugiu. E nessa nota de jornal, que vai datar de 1887, justamente o momento que se pede a reintegração de posse, é descrito literalmente, então, que é a figura desse escravizado que a Maria Auxiliadora havia pedido reintegração de posse, o Antônio Ângelo. Marquem esse nome, Antônio Ângelo. Marquem essa história, porque essa história vai fazer total diferença em seguida. Na verdade, Antônio Ângelo Abidugum nada mais vai ser do que Gaza. Quem é o Gaza? O ancião Tremer. Ele é o Maula da Dayu,
ele é o líder da Capela Tremere. Por que o nome Gaza? Ele usou, na verdade, as iniciais de Gastão Zanizerman. Gastão G, Zanizerman Z, Gaza. Daí, então, o nome que ele assume. A história desse personagem é muito interessante. Porque ele vai se tornar... Não, o que ele vai se tornar não vou dizer agora. O fato é que ele vai fugir e a fuga dele leva, tudo indica, né, para Rio de Janeiro. Ele vai para lá e lá ele é abraçado e ele volta. E ele volta para Pelotas. E aí ele se encontra, então, na Camarilha atual. Por que ele voltou? Já vamos descobrir como é que isso aconteceu. Tá? E Bom, mais uma pode falar. coisa que eu ia até comentar sobre isso, inclusive na notícia de jornal tá que gratifica-se pela captura ou por informações que levem até ele, né? Eles estavam realmente atrás dele. E só pra te perguntar mais uma dúvida dessa sessão, a gente evitou ao máximo conflito. Até porque um outro detalhe é que a baronesa, geograficamente em Pelotas, fica na frente da telealarme. Então a gente queria chamar o mínimo de atenção possível para não atrair o xerife ou a própria Camarilla. E a gente evitou conflito com os guardas. A gente foi sorrateiramente até lá e o Bené ficou distraindo os guardas para eles não chegarem perto da gruta. E um detalhe que eu ia te perguntar, no momento que o Adriano removeu a pedra, a O arcanjo. o arcanjo, desculpa. O arcanjo removeu a pedra. A baronesa, ela saiu de lá de dentro e ela matou esses dois guardas do lado de fora. Era ela, né? Que o Bené só viu Isso. aquela silhueta, aquela sombra se movendo e Isso. assassinando elas. Que foi muito interessante, inclusive, essa cena, porque ficou tipo uma cena de filme de terror, né? Ficou bem, Ficou tava muito pelos bem, olhos né? do cachorro, só os gritos dos caras e o estilhaçar e o espirrar de sangue, Sim, né? o cheiro Chega a de respingar sangue. do Bené. É, Aham. pá. E foi muito bem descrito essa cena. E o que eu ia te perguntar, duas coisas. O porquê dela ter feito isso, se foi pra alimentação, se foi só pra alimentação, esse motivo dela. Para alimentação, puro e simples. Tudo bem. E por que ela não matou o Bené nesse momento? Eu jurava. Porque se tu jurava não lembra, nesse o Bené. momento. Tá, então tá. Por que ela não matou o Bené? Bem simples. Porque ela tava se alimentando enquanto o Bené fugiu de volta pra dentro da gruta. Não, e também ela é de uma geração muito mais É, baixa. exatamente. Ela não pode se alimentar. Se alimentar de animal não serve de nada pra ela. Exatamente. Mas ela mataria ele tranquilamente, Pois é, até eu não porque imaginei ela nem pelo sabe sangue. Sim. dos poderes que podem manipular os animais e tal. Mas realmente foi isso, cara. Ele foi um observador que temeu instintivamente. Sabe aquela coisa de tu identificar um predador maior que tu? E tu Foi larga. mais ou sim. menos isso. Foi o que aconteceu e ele, por instinto, ele simplesmente evadiu. Eu achei muito que ele ia morrer É. nesse momento. Tá, era, É. era só isso mesmo. Não, mas que é uma crônica pet friendly, né, cara? Cara, se tinha uma coisa que eu tinha certeza absoluta Matar desde a ser sessão humano tá 0 é que ele ia liberado, morrer. mas cachorro daí já é sacanagem. Isso é um princípio da crônica, não matar pets. Aí, ó. Mas, enfim, bom, desdobrando a partir Mas daí. não valeu pros ratos, né? Porque o que morreu de rato. Morreu bastante. Inclusive, para quem nos ouve, chegamos agora à 8ª sessão. Essa sessão e a próxima foram gravadas. Nós temos gravação dessas duas próximas sessões. Tá? A pedido, inclusive, né, da Wilson. Da Wilson, você está vendo esse vídeo aí, né, o fanbase número 1 aí do nosso projeto. Grande abraço para ti. Ele pediu essa gentileza, né? Ele ajudou a gente, fez algumas artes, produziu algumas coisas para ajudar. Bem no inicinho aí que a gente montou o perfil. E ele me pediu a gentileza se eu poderia gravar para ele acompanhar, né, a história que ele só sabia porque eu relatava para ele coisas que estavam acontecendo. Então, Davilson, forte abraço aí, obrigadão por tudo. E, bom, o que vai acontecer? Começamos então a próxima sessão. A próxima sessão começa com eles indo até o Instituto de Menor. É bom só lembrar que o Instituto é pertinho, então é literalmente assim, metros, né, da Baronesa. No caminho, o Francisco se retira da Coterri, né? Na verdade, ele se retira porque o nosso amigo Dino Júnior teve um imprevisto e não pôde jogar.
Infortúnio. Então eu acabo, né, improvisando de última hora, levando ele a algo que faria total sentido. Afinal de contas, o mestre dele, a priori, está desaparecido, ele não sabe exatamente o que aconteceu, sabe-se que a ala foi explodida e ele quer ir lá averiguar, porque é o lugar de trabalho, é o refúgio do clã dele, né, um domínio, e ele, obviamente, que ele quer saber o que aconteceu. E ele, então, ruma para lá. Diz que vai encontrá-los depois, e esse improviso não podia ser melhor. Porque ele vai reencontrar eles no momento em que reencontrar eles foi decisivo para salvá-los, inclusive. Né? É bom lembrar de um detalhe, o seguinte, é a segunda vez que eu não pude participar de uma sessão e meu personagem teve um desempenho exemplar. Todas as vezes que eu não pude participar da sessão, o personagem foi tri bem. É um indício de alguma coisa. Participava, assim, à beira da morte e era teu estado constante. Cara, não, aí sim, né? Vocês estão vendo quem é o alívio cômico, né? Da party, né? Você já sabe quem é o alívio cômico da party. Agora eu tô louco pra ver ele jogando de Hagabashi quando a gente jogar o W5, né? Aí vai ser interessante. Botar por conta. Bom, vamos lá. 8ª sessão. Cara, essa sessão foi muito massa. Eu, particularmente, foi uma das que eu mais gostei. Tá? Ainda que, pra mim, a mais emocionante de todas tenha sido a última. Muito pelo diálogo que o Kaiser vai ter com o Arcanjo. Eu confesso que quando eu comecei a pensar nesse diálogo... Tá, mas vamos deixar pra falar desse diálogo depois. Vamos focar aqui. Então, vamos focar aqui. Bom, ato 1, Orfanato. Começa com uma cutscene. Que, inclusive, foi uma cutscene que me deu um certo trabalho, porque eu queria mostrar determinadas coisas, mas não mostrar tudo. Então, essa cutscene, eu não vou ler ela na íntegra, tá? Mas, basicamente, ela vai mostrar o cenário de um céu nublado, um dia chuvoso, e mostrar o interior, né, do dormitório dos meninos, no segundo andar do instituto. E no momento de trovoadas, o menino acorda, a porta do quarto é aberta, ele começa a ouvir sussurros, chamando por ele. Ele sai e ele encontra sua mãe, ou aquilo que parece a sua mãe. Ela diz que eles devem partir logo, ele tenta voltar para buscar as coisas, ela diz que não é necessário. Ela leva ele, então, até a saída que dá ao pátio interno do local. Esse pátio ele é bastante grande e nos fundos dele tem uma ala que foi toda desativada. Por falta de investimento e devido a um incêndio que no passado acometeu aquela construção. Quando ele chega ali, o menino vai meio que titubear, né? Afinal de contas, eles vão embora para o fundo do instituto, ele queria ir embora para casa. Uma criança entusiasmada pela busca que a mãe fazia sobre ele, e dada a saudade que ele tinha, ele resolve, então, não raciocinando muito bem, até pela inocência da tenridade. Mas quando ela vai levar ele para fora, ele se dá conta de que tem alguma coisa errada, mas aí já é tarde. Nesse momento ela vai revelar que, na verdade, ela não é a mãe, mas que ela estaria disposta a libertá-lo. E a cena corta. Tá? Bom, a cena corta, e aí eles vão até o local e eles chegam lá. Tem um problema. Esse problema é que o Arcanjo, ele foi residente desse local. Então ele tem traumas da sua infância, né? E ele não quer entrar. E ele resolve não entrar e ele vai então evadir, vai sair, vai buscar se alimentar, extravasar aquela raiva toda, né? E depois eu vou deixar pro Júlio falar um pouco do Arcanjo e da relação com o Instituto. E aí acaba que em um dado momento, aquilo que era a fonte, né, da raiva dele, ele pensa que talvez possa ainda estar lá e possa estar causando tanto mal quanto causou a ele para outras crianças. Então ele opta por voltar. Nesse processo dele retornar, o Adriano, né, o La Sombra, juntamente com o Emídio, eles conseguem entrar no lugar. O subterfúgio, se não me engano, que eram agentes da prefeitura ou algo parecido, que estavam inspecionando, né, os extintores, até pela explosão que tinha acontecido nas proximidades do hospital psiquiátrico. Enfim, eles conseguem, eles fazem todos os testes necessários, eles passam, eles entram, e nisso chega o Arcanjo. Tá lá dentro a Dayu ofuscada, salvo engano, né? Tá a Dayu ofuscada, tá o Emídio e o Adriano se passando por funcionários, e o Arcanjo que chega de supetão
É um funcionário extra que veio, né, para ajudar na inspeção. Eles começam a fazer as inspeções, eles acham um mapa na parede, tem algumas imagens de freiras demonstrando o quão antigo era o orfanato, a tinta fresca sobre as paredes pútridas e sem reforma, denunciando o desvio do dinheiro público, né, e o mascarar da corrupção do que era feito naquela instituição. Aí acontece que o espírito de uma criança aparece. Aparece no alto das escadas e chama a atenção deles. Eles resolvem então ir atrás dela. Ela vai fugir deles, mas ao mesmo tempo conduzir eles, sem que eles percebessem no primeiro momento, por um determinado caminho. E esse caminho vai levá-los até a parte de trás, né, do instituto, que é onde vai ter uma escadaria que desce para o pátio central, que por sua vez vai levar para a ala desativada aos fundos. E eles então vão. Eles vão chegar nessa ala desativada, eles vão entrar nessa ala desativada, eles vão ver um hall abandonado com coisas bastante antigas, eles vão subir uma escadaria, e ao subir a escadaria seguindo esse espírito da criança, eles começam a ouvir uma música. Eles começam a ouvir uma música que na verdade é um canto gregoriano, mas por vozes femininas, que evoca uma Ave Maria. Eles vão até o local, entram acreditando que haviam pessoas lá dentro, mas na verdade está tudo vazio, um antigo refeitório. No fundo há um entulho com várias mobílias, eles tiram esses entulhos e passam essa porta. Ao passar essa porta, eles são circundados por vários espíritos de crianças. E esses espíritos, eles parecem estar enraivecidos, né? E trajando roupas antigas, uniformes antigos, e eles começam a pedir para eles, para que eles devolvam algo que foi roubado. E eles não entendem exatamente o que está sendo pedido para eles. Mas é isso que os espíritos falam. E no momento exato em que eles começam, então, de forma ensurdecedora, a quase que se encolher pelo grito daqueles espíritos, eles têm as portas arrebatadas da sala que daria após a essa que eles haviam entrado. E aí se revela uma estátua, né, de uma Nossa Senhora no alto de um pedestal, à frente de um altar, e um que seria um campanário interno a essa antiga ala do orfanato. Né? O orfanato, isso porque eles nesse momento já sabem que essa ala desativada é um antigo orfanato. E bom, agora a coisa vai começar. Agora a coisa vai ficar pesada. Por que vai ficar pesada? Porque eles entram e eles enxergam isso, um teto rebentado, nesse momento tá chovendo, então tá caindo água aí dentro, um cenário pútrido, um cheiro muito forte, ainda do queimado. Obviamente não é um cheiro da madeira que teria sido recentemente queimada, mas é um cheiro muito mais de ressonância que o local exala. E eles acabam então, a partir daí, tendo visões. E essas visões que eles vão ter, e agora realmente eu não recordo, por favor me ajudem, vocês chegam e olham para a imagem e têm as visões, ou é revelado para vocês algo e depois essas visões acontecem? É revelado na pra verdade, nós as visões, né? O Adriano chega, porque tinha algumas imagens, ou teoricamente imagens que estavam tapadas com os lençóis e tal. E o Adriano foi lá e descortinou tudo. E aí, quando ele descortinou tudo, apareceu Fala aí, Ayrton. Filha de uma rapariga lá. Isso aí. Bom, aí eu tô lendo aqui o que eu tinha escrito, né? Aí eles vão entrar, a sensação de estarem sendo vigiados aumenta, a clara presença de alguém ali e um teste de ver o invisível poderá revelar. Os jogadores passarão a ver seus piores... bom, vamos lá. Agora o que aconteceu então? Quando todos estiverem na sala, um vulto branco faz-se ser notado em um dos lados do cômodo. Entretanto, ao olharem, verão apenas um lençol branco que parece cobrir outra das imagens. Aí é isso que o Júlio falou. Tinha várias estátuas, o Adriano vai revelando. Ele puxou. Até que quando ele puxa um dos lençóis, ele revela uma figura. Uma figura que é uma mulher
né? Cabelos compridos, loiros nessa ocasião, com o rosto tapado, né? Por uma espécie de cortina. O Theo vai mostrar a imagem agora com uma coroa cônica e ela tá com os braços estendidos. Só que ela não tá sozinha, né? Atrás dela tem outros lençóis que também vão acabar sendo revelados como sendo cultistas, ou o que parecia ser seguidores de um culto, estavam de máscaras e todos eles com roupas compridas, né, escondendo os contornos dos corpos. Pois bem, ela dá um grito quando é revelada, e esse grito ecoa na mente deles, e a partir daí todos passam a ter uma visão. E essa visão, cada um ao seu jeito, ela chegava ao mesmo ponto. E esse ponto era quando eles eram queimados. Todos eles terminavam a visão sendo consumidos em chamas. Quando eles voltam a si, né, após esse delírio, né, coletivo, eles enxergam o lugar como ele realmente é. E ele é bem pior do que eles tinham visto. Não era só um local decrépito. Era um local decrépito que tinha se tornado sede de alguma coisa que eles ainda não estavam entendendo o que era. Sobre o altar tinham vários instrumentos, né, próprios de rituais necromânticos, né, eram materiais tanatológicos, e eles observam que do alto, pendurado de cabeça para baixo, havia o corpo de um menino. E gotejava sangue em cima desse altar, né, em cima desses objetos, em cima de um cálice que estava no centro desse altar. Esse menino é o menino da cutscene, que eles tinham ouvido, né, no início da sessão. Obviamente, a partir daí se revela quem é a personagem que estava ali. Ela se chama Amanda Mostardeiros. Ela é uma ministério, de fato, e ela é líder de um culto, né, o culto a Sete, a igreja de Sete. E claramente, nesse momento, ela percebe que foi descoberta. E ela percebe que eles não podem sobreviver. E que os planos que ela tinha deveriam ser acelerados. Porque ela tinha alguns planos. E o resultado dessa história é muito interessante. Porque, vamos lá, se ela enfrentasse eles, e isso poderia acontecer, ela morreria. Porque mesmo que ela fosse mais forte que eles, vamos pensar em termos de disciplinas, ela era uma vampira. E eles eram 4 naquela ocasião. Sendo um Bruhá, uma Tremere, um Gangrel e um Na Sombra. Não haveria como ela vencer um combate físico contra eles. Mas ela poderia vencer de outra forma. Ela poderia vencer, e ela sabia disso quando eles começam, quando todo o imbróglio envolvendo a Coterie acontece, ela, estrategicamente, ela age de forma a se assegurar de que se o círculo fechasse sobre ela, ela teria uma carta na manga. E essa carta na manga vai vir à tona agora. Qual é a carta na manga? Uma vez descoberta, ela utiliza do poder que ela tem para manipular e cooptar os pilares dos jogadores. Tá? E aí, cara, acontece uma coisa muito interessante. Ela manda os cultistas, os seguidores, atacar os jogadores. E, obviamente, os jogadores revidam isso. Porém, após os jogadores matarem esses cultistas, eles descobrem que eles eram os seus pilares. Obviamente tem um surto de frenesia aí, que deve ser contido. Eles fazem os testes e tudo. E ela aproveita esse momento de enfrentamento entre eles e ela pica a mula. Ela foge. Em seguida que eles revelam o que tinha acontecido, que eles tinham manchas na sua humanidade, que eles passam e se contêm em teste de frenesia, gastando força de vontade, inclusive, eles começam a ouvir sons. Na verdade, para ser sincero, o arcanjo, que teve um frenesi, tá? Dessa vez o Bruhá não segurou. Na visão, ele sucumbiu ao frenesi, porque aquelas visões fizeram com que eles testassem frenesi, ele não consegue passar, e ele acaba, então, fugindo, né, por frenesi de medo, que era o fogo. Ele foge, então, quebrando parte do madeiramento apodrecido, cai no pátio interno e está prestes a chegar até o local, até a ala da frente, quando ele consegue conter aquele frenesi e ele se depara com a cena de vários homens fortemente armados correndo
por dentro dos corredores da ala da frente do instituto e giroflex refletindo na escuridão da noite à frente do instituto, demonstrando que viaturas haviam chegado no local. Ele retorna e ao retornar então ele fala para eles que eles provavelmente vão ser apastelados em breve. Eles fazem uma rápida investigação, percebendo rastros que a Amanda teria deixado e a rota de fuga que ela usou. Havia um antigo armário onde tinha uma entrada que descia por uma escadaria a uma passagem subterrânea, que levava a um terreno baldio ao lado do instituto. Eles saem lá, eu lembro que o Bené e o Emílio estão tentando encontrar um rastro para poder dar sequência à perseguição, mas ela acaba evadindo. Quando eles saem do outro lado, um rádio HTP, que eles carregavam, sim, porque eles pegaram os walkie-talkies, né, de comunicação lá na baronesa dos 2 guardas que lá estavam e foram mortos pela personagem da baronesa, o NPC. Um ficou com o Francisco e um ficou com eles. Quando eles saem do local, munidos de barro, todo enlamassados, o rádio deles começa a ressoar. E aí aquela estática é rompida pela voz do Francisco. E o Francisco diz: eu estou aqui, é importante, venham logo, um Elísio está para prestes acontecer. Eles vão até o carro, eles entram no carro e o Francisco pica a mula com eles dali. Cessa o 8º encontro e a gente vai para a última sessão agora. Agora, gurizada, pode comentar, porque eu sei que aí a merda foi grande. A minha sessão favorita, admito. Acho que essa foi foda, cara. Essa aí foi foda. Não, é que a função, por exemplo, foi foda pro Arcanjo, né? É que ele viveu até a adolescência dele lá nesse orfanato e ele sofreu muitas violências psicológicas e físicas lá, assim. Que até talvez nem caiba comentar, porque eu acho que, né, enfim, pode gerar algum gatilho, alguma coisa. Mas então o que acontece foi por esse motivo que ele não queria entrar de jeito nenhum. Então, como ele estava meio baleado, ele precisava se alimentar de qualquer forma, durante a alimentação a besta conversou com ele. E aí motivou ele a entrar lá dentro para que, de repente, quem tivesse maltratado ele lá poderia estar lá ainda. E, de repente, eu poderia evitar que isso... o Arcanjo poderia evitar que isso acontecesse, entendeu? Por isso que ele foi. Exatamente. Tanto é que quando o Arcanjo entra, ele vai direto, né? Sim. Na sala, no encalço do algoz dele do passado, né? Essa cena foi bem forte também, foi bem interessante. Bom, mas aí vocês mataram os pilares de vocês, né? Quais pilares morreram? Me lembrem aí. Pra Dayu foi... Não vai lá, Ashley, vai lá. Pra Dayu não foi necessariamente um pilar. Isso. Porque tem aquela função que carniçal não pode ser pilar, né? Isso. Ou algo assim. Mas ela tinha uma carniçal que era a namorada dela e era cuidadora do pai dela também. A Antônia. Antônia, é uma técnica de enfermagem, né? Isso. Enfermeira. Enfermeira mesmo. Isso. E no caso do Arcanjo? Era a tia Sueli, que foi a única coisa boa. Assistente social. Foi a única coisa boa que aconteceu na vida dele quando ele estava lá, quando ele estava lá no instituto. Mas foi logo quando ele estava saindo, na verdade. Quando ele estava prestes a fugir, na verdade, ela entrou, ela estava início de carreira, depois ele manteve contato com ela, mas aí ela já tinha se transferido, ela não trabalhava mais lá, ela trabalhava no asilo de mendigos. Cara, a vida do Arcanjo é foda. Poxa, esse é o personagem mais pesado que eu já vi, assim, numa jogatina. Falando sério, não é pro negativo, é pro positivo, porque eu acho que construir um personagem com essa dramaticidade toda, cara, é difícil. Entendeu? E claro, óbvio que eu explorei isso também, e explorei para valorizar o histórico, né, que tu criou, porque eu achei muito bacana. Então ficou muito, muito legal. E, enfim, nós jogamos acho que no dado, né, isso aí. Sim. Ou tu escolheu quem era o pilar? Não. Nós jogamos o dado, né? Nós jogamos o dado, eu lembro. Agora eu lembrei. E tu, Emílio, qual foi? Então, também joguei o dado, e no meu caso foi um aliado. E era pilar e era aliado. Que te ajudou na primeira sessão, né? Não, que me ajudou na primeira sessão e que era o responsável quando eu comentei lá sobre a NEP, sobre aumentar meus recursos e tal. Ele era o meu sócio
nessa empresa que eu tinha comentado contigo. Ele era o cara que tinha mais contato com os policiais militares. Claro, eu tinha contato com alguns mais próximos, mas ele é o cara que organizou isso pra virar uma empresa ilegal, é claro. Não tira esse mérito, mas o cara era amigo de infância e meu sócio, o Veleda. Né, cara? O Veleda, isso mesmo. Era um pilar que, infelizmente, foi. Conveniente ele morrendo. Bom, mas vamos lá. Essa nona sessão eu lembro muito bem, porque eu planejei muito ela, porque eu pensei assim, cara, é a última. Ela tem que ter diferenciais, tá? Tinha muita coisa para acontecer. Eu não queria que fosse tudo atropelado, eu queria que as coisas fossem palatáveis, até para que a gente pudesse realmente dar um desfecho para essa crônica, né? Só uma última coisa na oitava, que eu Claro, acho que é pode importante pra nona, é a questão de que dos espíritos das crianças presas no prédio velho do orfanato. Que o Adriano se deu conta, né? A gente teve contato com esses espíritos das crianças. E quando a gente tava fugindo, o Adriano encontra uma caixa com vários brinquedos e a gente, tipo, associa isso que seria Ele a testa, chave, né? né? Isso, ele com testa. chupeta, com brinquedos, vários objetos bem pessoais. São os grilhões que a gente chama, né? Grilhões, que é os objetos onde os espíritos ficam presos, né? E era isso que ela usava para manipulá-los e ter o controle sobre eles. E aí eu lembro que o Adriano leva, né? Que o Adriano também perdeu um pilar ainda. Sim, o Adriano perdeu. Eu não lembro agora qual é o pilar que o Adriano perdeu. A secretária guria, dele? Beatriz? A secretária. Eu acho que foi a guria. Não, acho que foi a guria que deu todo o start da crônica, na verdade. Foi a que era amiga da. Sim. Amiga da Dayu. Eu acho que não é. Eu acho que é uma outra pessoa. Não, era a Hannah, não, cara. Eu lembro era que eu achei ele, poético, ele falou a pessoa que era. que começou todo RPG morrendo aqui na oitava sessão. E a não participação. Nós jogamos tudo isso no dado, eu lembro bem. E a não participação do Francisco também foi providencial, que ele não perdeu o único pilar que ele tinha. Ô Ayrton, só mais uns detalhes, cara, que tanto naquela parte com os fantasmas das crianças, quanto depois na sala, a gente tomou muito dano. Os fantasmas nos atacaram, nos deram dano. Sim, e lá verdade. dentro, mesmo o grito, a gente tendo suportado o grito da ilusão dela, alguns chegaram a tomar dano. E no final. O Arcanjo tomou. O Arcanjo tomou dano. O Arcanjo ficou com o pior caso de herpes da vida dele. Que a guria tinha sangue ácido, né? Sim, exato. E esse outro detalhe foi que a gente conseguiu ir pra cima dela, atacar ela bastante. O Arcanjo mordeu e chegou a pegar o sangue ácido e tal, mas a parte que os pilares morreram foi um comando dela que convenientemente todo mundo rodou, que ela olhou pra gente e usou alguma disciplina e falou devore-os, e fez a gente partir pra cima dos pilares. E cara, eu lembro que mais de uma pessoa, não era só o Emídio, tinha mais alguém que tinha mente inescrutável, acho que é resistente pra manipulação mental, e igual a gente não passou nesse teste, todo mundo rodou e a gente matou os pilares. Se um tivesse segurado, podia ter segurado os outros, mas todo mundo rodou. Ela usou dominação. Isso mesmo. Isso aí. Como eu disse, cara, as coisas conspiram pra ser o melhor, né? E, pô, cara, essa cena foi pesada pra caramba. Pra ser o melhor. O melhor pra história, cara. Não é o Zero escrúpulos, cara. Não é o melhor calma. Não é o melhor pro personagem, é o melhor pra história. Cara, vamos ser sinceros. Essa sessão teve um peso muito grande por conta dessa cena, né? Claro. Então, no fundo eu tava pensando, rodem, né, cara? E vocês rodaram. Não, mas eu queria muito dado batizado na real, por causa que assim, ó, a gente jogava os dados, a gente tinha um montinho de dados, e aqueles dados, cara, a gente só se fudia e só te dava, era impressionante, assim. Não, detalhe pra quem tá nos ouvindo, eu jogava aberto, tá? Eu jogava pra eles verem as rolagens. Não era aquela coisa de jogar e dizer que... Era um conjunto de dados diferente, né? É verdade. Que eu usava os dados oficiais.
Não, mas não tem nada a ver. Não, tu usava os oficiais e a gente usava os imprimidos em 3D, ou seja, É, os batizados eram os nossos. É. Certamente. pior. Isso eu não Negativamente, tenho com dúvida. certeza. Mas convenientemente, a partir dessa sessão a gente começou a ter muito mais falha. Só jogando aqui. Fica aí a denúncia. Fica a Que denúncia. loucura. Fica no ar. Botou dado no Mas enfim. micro-ondas. Mas enfim, vamos pro desfecho, que é a 9ª mais 1, como eu digo, né?